Boa noite, pessoal. Eu sou Deise Jaqueline, aluna do CA de Matemática, do Polo de Contagem. Então, eu estou fazendo o meu trabalho, o trabalho da Marli, sobre triângulos, que é um plano de aula, e o meu plano de aula eu estou falando sobre triângulos. Então, nessas aulas, eu vou ensinar, tudo sobre triângulos. Eu estou usando um livro de 7ª série, antiga. Hoje se fala 8º ano, Então, esse livro é um antigo, mas ele é muito bom. Esse livro tem vários exercícios que pode ajudar muito o professor, tá? Na capa dele aqui, ó, é uma temática de José Giovanni e Eduardo Parente, tá? Então, aqui, ó, é a parte de triângulos, que é a parte que eu vou ver com vocês, tá? Então, as definições, Triângulo é um polígono de 3 lados, É chamado de triângulos. Aqui eu tenho um exemplo de um triângulo ABC, Os principais elementos de um triângulo. No triângulo ABC, os pontos A e BC são os vértices. E os segmentos AB, AC e BC são os lados. Aqui, ó, tá mostrando, aqui, ó, ABC, que são aqui os vértices. Os segmentos AB, AC e BC, que são os lados. Os ângulos internos, que aqui tá mostrando de letra maiúscula, os ângulos internos. Então, essa voltinha aqui, pessoal? Essa voltinha aqui são os ângulos internos. E os ângulos externos são as letras minúsculas, A, B e C. Toda vez que tiver esse chapéuzinho, tá, pessoal? Isso quer dizer que é um ângulo, certo? Então, ó, esse chapéuzinho aqui, ó, isso quer dizer ângulo, tá? Então, aqui eu tenho os lados, A, B e C. Eu tenho os vértices de A até B, de B até C e de C até A, ou de A até C. Os ângulos internos e os ângulos externos, tá? Agora vamos falar um pouco sobre classificação dos triângulos. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, e um triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo, a medida do ângulo dele é 90 graus, tá, pessoal? Triângulo retângulo, medida do ângulo é 90 graus. No triângulo retângulo, os lados opostos ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os dois lados são chamados de catetos. Então, eu tenho aqui, um exemplo de um triângulo retângulo, tá? 90 graus, ó. Quando tem esse quadradinho aqui com essa bolinha no meio, isso quer dizer que ele tem 90 graus. É um triângulo MNP, certo? De M até P é o ângulo reto, tá? Sempre o ângulo reto de um triângulo é chamado de hipotenusa e os outros ângulos são chamados de catetos, certo? Então, aqui é só mesmo uma passada, na classificação dos triângulos, e eu vou mostrar um pouco no quadro como que funciona essa classificação de triângulos. Bom, pessoal, agora aqui, no quadro negro, eu fiz alguns exemplos, para vocês visualizarem melhor o escaleno, equilátero e isósceles. Então, eu tenho aqui, ó, o escaleno, por exemplo. Ele tem um lado que mede 28, um que mede 15 e um que mede 35. Então, vamos notar que, olha, as medidas são diferentes, ó. Todas as 3 medidas desse triângulo aqui, ó, são medidas diferentes. Então, quando são as 3 medidas diferentes, ele é chamado de escaleno, tá, pessoal? Agora, aqui a gente tem um equilátero. Olha para você ver. Esse triângulo equilátero aqui, ó. Ele tem aqui, ó,
os três lados com a mesma medida. Esse mede 20, 20 e 20. Se ele tem os três lados da mesma medida, ele é um triângulo equilátero, certo? Agora vamos ver um triângulo isósceles. Olha, o triângulo isósceles, nesse caso, ele tem os dois lados iguais e um lado diferente. Olha, esse mede 18, 18 e 30. Então, quer dizer, dois lados iguais, certo? E um diferente. Então, ele é um triângulo isósceles, tá? Esse é um pouco sobre a classificação de triângulos para vocês. Bom, então, retomando aqui ao meu livro, falamos sobre a classificação, né? De modo geral. Eu tenho aqui uns exercícios de aprendizagem, né? Aqui, ó, outro equilátero, que ele tem todas as medidas iguais. O escaleno, né? As medidas todas diferentes. O isósceles, que ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, sendo que